Muito Que coisa. proveitoso. O problema é fazer a síntese. Vamos fazer junto, que a ideia é não fazer, justamente vamos, porque é muita coisa, né? E como é que a gente vai processando isso, né? E depois a gente consegue, depois, com o tempo, ir listando as coisas e as reflexões para as ações, né? Acho que eu quero ser anarquista agora. Érica, tu quer ser anarquista? Eu não. Fiz um teste aí que o povo mandou aqui do Partido Socialista. Aí eu sou socialista libertária, segundo o teste. Eu falei que pelo menos isso, pelo amor de Deus. Ah, eu falei, só de não ser social-democrata já tá bom. Social-demagogia, né, Urânia? Ai, eu quero esse teste. Eu vou ver se eu acho, se eu achar, eu mando para eu mando. Eu achei legal, eu fiz o teste lá, depois até divulguei. O resultado foi bom aqui pro meu lado. Pelo menos eu gostei. Aí eu falei, gente, se existe socialista libertário, aí qual é os outros tipos de socialista que tem, né? Socialismo e libertário parece que anda junto para mim. É um pouco de redundância. Urânia, eu acho tão difícil falar de socialismo, imagina de falar de um conceito mais amplo ainda, que é o libertário. Justamente. Urânia, você conhece o Pedro Maciella, do Twitter? Pedro, eu acho que sim. Porque ele faz uns gráficos mostrando esses nuances, né? Os gráficos dele é bem interessante, porque lá ele vai mostrando assim, mais ou menos, como que as pessoas se situam, que não é uma coisa tão rígida e tão fixa quanto se pensa, né? Mas ele mostra mais ou menos como oscilam as pessoas, né, dentro da situação. Com essa polarização muito grande agora, os gráficos dele ficaram mais mostrando, né, aquelas pessoas que estavam conseguindo falar fora da sua bolha e aquelas pessoas que só conseguiam falar dentro do seu grupo, né, do seu próprio grupo. Então esse eu não conheço, não. Me marca, quando tu passar lá, me marca para eu dar uma olhada. Vou te marcar, é interessante, ele tem uns trabalhos, os gráficos dele são muito interessantes. Ele permite a gente entender um pouco melhor, né, esses nuances. Eu gostei do Todo mundo já voltou? Todo mundo já voltou, Samir? Estamos 50, estou vendo 50 A maioria, quantos? sim. Acho que estamos aqui já. Agora o Twitter está com sem vergonha danada, porque agora só está aparecendo o povo da extrema-direita. Inclusive, eu fui sacaneada, porque o povo veio atrás de mim, quase me engolindo, que eu tinha curtido um negócio do Mourão, outros negócios lá. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí não sei o que está acontecendo, não. A gente não sabe, não. Clonaram tua conta. Oi? Deve ter clonado tua conta. Pode ser clone. Aí o pessoal vem matando, né? Você curtiu isso aqui? Eu falei, gente, vai lá, vai ver meu comentário. Meu comentário é totalmente outra coisa. Eu tenho que agora descurtir uma coisa que eu não curti. Mas, enfim. Eu estou de cu também. Eu achei que estou gostando do cu. O cu tá ótimo. O cu é bom. O cu é bom. O cu é muito bom. O cu é bom. O Twitter vai acabar. O Twitter tá depois. Gente, isso aqui está sendo gravado. Vocês estão falando do que aí? Nós estamos falando do cu, menina. O cu chinês. Eu vou escrever no chat para você saber como é que é. Chinês. O cu é indiano. Indiano, desculpa. É indiano. Indiano, não. Pensei... Não, é indiano ou é chinês? É indiano, o cu é indiano. Ixi, agora tem português, o cu eu acho melhor. Eu acho melhor aqui nas nossas terras a gente falar coó. Que coó? É cu mesmo. Bota o cu pra cima, Patrícia. Tem que ser cu. Eu vou para cima, ainda é um pintinho, Patrícia. A logo, o mascote, amarelinho. É um pássaro. É um passarinho. O Twitter é um pássaro. Também é o cu também é um pássaro. Só que o José, cu é amarelo. José, o cu para mim é um pintinho amarelo. É um pintinho amarelo. Não adianta você querer mudar. É o pintinho amarelo. O negócio aqui. Patrícia, entra no cu, que é bom. Eu não entro, gente. Eu não entro dentro do Twitter, agora entrar no cu vai ser lasca.
Menina! Vamos lá. Preconceito é esse, pô? Não, não é preconceito com o cu, não, é com as mídias mesmo. Eu vou falar igual o Haddad falou na entrevista. Eu tenho pós-conceito, não tem preconceito, tem pós-conceito. Eu também acho que a maioria de nós temos pós-conceito. E tem uma outra coisa, a primeira intenção. Quando a pessoa fala assim, é a segunda intenção, a intenção é sempre a primeira. Ai, sempre está certo, na maioria das vezes. A intenção é a primeira, não é a segunda. Agiu com segundas intenções, primeiras intenções. Gente, a ideia agora é a gente discutir um pouco mais, mas em qual sentido? Após a reflexão que vocês fizeram, trazer agora para a gente ouvir as reflexões que vocês, cada uma, quem quiser falar, pode ser também, pode sintetizar a discussão do grupo, abrir a fala, eu acho que levanta a mão, só me ajuda aí a olhar, né, e a gente abre agora o debate para discutir justamente as duas questões. Eu não sei se... Ih, ficou pequeno. Ficou pequeno, Samir. Aqui eu copiei. Por que ficou pequeno? As perguntas, com base nessas Mas questões... se clicar em cima, ela abre grande. Ah, beleza. Não, que eu copiei aqui do meu... Não, mas se a pessoa quiser ler, é só clicar em cima que ela fica grande. Não, eu vou copiar aqui de novo, que eu acho que o problema foi entre a cadeira e o computador, entendeu? Falha técnica. E aí, com base nisso, vamos abrir a discussão e o João Macedo levantou a mão. João, está aberto para você. A gente vai trabalhar um pouco, não vamos controlar a fala, mas vamos tentar não repetir e ser o mais sucinto que a gente puder na exposição, ok? Tá. Pode começar? Pode. Então, boa noite a todos. Foi difícil porque demorou-se, né, lá dentro do grupo, e as pessoas entrarem e aí caía, enfim. É muito bom, é dinâmico, mas às vezes é complicado. Contudo, a gente conseguiu conversar, mas sabendo que é uma atividade extremamente difícil. Não tínhamos a pretensão de desenvolver nenhuma resposta para cá, era mesmo o que a gente até nos tranquilizamos quando compreendemos que era refletir, discutir, dialogar, trocar experiências a partir das proposições que foram feitas aqui nas perguntas. E aí, tentando responder de uma única forma as duas perguntas, a gente já teve mais a questão de que instrumentos, que movimento fazer para garantir os direitos humanos na atualidade, né? O que fazer na luta sindical. E aí esse fazer na luta sindical para a gente veio bem antes. Primeiro perceber que no momento atual sofremos um desgaste, inclusive no mundo sindical. Um desgaste moral do sindicato, dos sindicalistas, das sindicalistas, talvez a necessidade de um olhar para trás, não repetir o que foi a luta sindical, porque não vivemos mais na era da fábrica, mas assim trazer as experiências de luta e ver que mundo contemporâneo que estamos. E aí novamente eu vou fazer aquilo que eu quero fazer com este curso, com essa pós-graduação. É demonstrar que as relações de trabalho, elas se precarizam nos nossos recortes sociais, né? Nos nossos marcadores sociais. E é isso que eu estou tentando trazer, professor Urânio, para dentro da escola Centro-Oeste, a EcoCult, que é a escola que forma os sindicatos de base cultista aqui no Centro-Oeste. Trazer para dentro a questão dos corpos LGBTs, que pelo esse marcador social já são mais precarizados nos seus trabalhos, sobrando o resquício do resquício da invisibilidade, da precarização do trabalho. Isso ficou mais agravado desde 2017, com toda a reforma. Então, a grande questão é assim, é estruturante, tem que começar pela base, mas quem é essa base? São as crianças? São os trabalhadores? Quem são os trabalhadores? Só são os trabalhadores assalariados
cadê os trabalhadores uberizados? Os sindicatos de todos estão conseguindo comportar ou estão apenas fazendo algum movimento que vá ao encontro dessas pessoas, como ponto de apoio aqui no Distrito Federal. É necessário, é uma atividade grande, homérica, é um negócio surreal. Não tem fórmula, talvez ler mais a Urânia Flores seja um bom caminho para se pensar uma nova forma de sindicalizar, e nós ficamos nessa. Como dentro da escola fazer um nascedouro de uma consciência que não seja tão alienada, ao mesmo tempo sem tirar o direito dessas pessoas, né, de conviverem com o que é possível no mundo atual. Não tem como desvalorizar o que temos, o que o capitalismo deixa a gente consumir. Por exemplo, eu vou dizer para a criança não beber Coca-Cola? Não. A Coca-Cola é um exemplo mais ínfimo no mundo. Mas, assim, eu sou um professor de 5º ano, LGBT. O meu aluno, filho de pessoas que votaram em Bolsonaro, me deram de presente essa semana uma camisa com meu nome e a foto do Lula. O que eu fiz, eu não sei. Eu dei a aula, me posicionei politicamente, com a minha blusa LGBT, nas minhas redes sociais. Cachorro é homofóbico aqui em casa. João, eu gostaria que você concluísse para poder te passar para outra pessoa, ok? Termina aí a sua... Não, termine o que você estava falando. Não sabe o que fez. Dentro dos nossos nascedouros de trabalho, uma forma de interseccionalizar todos os marcadores sociais. Excelente. Talvez seja um caminho. Isso. Quem foi que levantou? Eu não vi a ordem. Eu não sei ver a ordem. Eu não consigo ver a ordem. Vai ter uma ordem aqui, ó. Primeiro José Maria, Verônica, Márcia, Darklane e Pedro. Tá, eu vou pedir que 3 pessoas falem, tá? Eu faço uma breve consideração e aí a gente vai abrindo de 3 em 3. E aí eu acho que não vai conseguir fazer tudo, mas vamos tentar ser mais sucinto, pode ser, gente? Vamos lá, Zé Maria. Boa noite, é a primeira vez que estou falando com todos, né? Todos. A situação é a seguinte, um dos elementos... A Janaína foi a relatora do nosso grupo, eu até perguntei se ela queria falar antes, mas a situação é a seguinte, um aspecto do nosso grupo que foi levantado é a questão do sindicalismo rural, daquele texto que é trazido, né? Onde o sindicalismo rural ele é mais atuante, é mais presente, o número de pessoas no sindicalismo rural do que no sindicalismo urbano. Um outro aspecto que chamou a nossa atenção também no texto é a questão do sindicalismo na China ser muito maior, muito mais forte do que nos países capitalistas centrais, né? No texto, pelo menos foi o entendimento que eu tive lá, que a participação sindical, né, na China é muito maior do que em países... Então, essa questão para a gente entender bem essa questão da participação, um dos elementos que foi trazido é a chamada crise de representação, né? Nossa crise de representação que não está só no sindicalismo, está em toda a sociedade, está na sociedade como um todo, né? Político, jurídico, tudo. Nós estamos com dificuldade de construir bons representantes, ou representantes que consigam, pelo menos, ter uma leitura mais ampla, né, do conjunto. E só para finalizar, no final do nosso debate, uma das coisas que ficou é que talvez reforçar as organizações locais, como forma de você criar os círculos culturais, os encontros menores, para que as pessoas se reforcem e as pessoas criem maior identidade. É isso a contribuição nossa. Excelente. Quem é o próximo? Você pode falar? É Verônica agora, né? Verônica, né?
Boa noite, colegas, boa noite a todos. O nosso grupo não conseguimos fazer a conclusão, e quem fez as anotações foi a colega Gina. Então, eu vou fazer uma observação geral, né? E se alguém Antes de você terminar, eu posso só, assim, ó, a gente não vai ter considerações por grupo. Quem quiser falar, vai falar. A ideia é refletir agora aqui, a partir do que vocês construíram. Então, não tem, por isso que eu não coloquei relator, não pedi isso, ok? Então, a gente vai se inscrevendo aqui e falando, ok? Muito obrigada. Pode continuar, Verônica. A ideia necessária para a reflexão, eu penso que seja interessante a gente compreender como se constitui o capitalismo na atualidade. Porque nós vivemos 50 anos de neoliberalismo. E hoje o neoliberalismo se apresenta numa outra roupagem. Nós temos um capitalismo financiarizado, plataformizado. Isso reverbera em todos os contextos da nossa existência, né? Nas nossas relações de trabalho, na educação, no modelo de educação. Isso reverbera na nossa subjetividade corpórea, em todas as perspectivas. E o que isso tem a ver com sindicatos? No Brasil, nós vivemos a criminalização dos sindicatos, dos movimentos sociais, por conta desses projetos neoliberais. Com isso, a precarização do trabalho, da mão de obra do trabalho, nós temos a uberização da economia, da mão de obra na economia. Então, eu penso que seja interessante a gente pensar como a nossa perspectiva de vida hoje é ditada e conduzida pelos algoritmos. Tá? Então, isso é conduzido, e como que essa nossa subjetividade corpórea é construída diante disso? Como se constituem essas relações de trabalho? Como que a gente vai ter um novo sindicato frente a essa realidade? Porque se a gente pega, por exemplo, Lula no seu terceiro mandato, vai ser um governo totalmente diferente, porque há 20 anos atrás nós tínhamos outras relações de trabalho. A perspectiva neoliberal era outra. Hoje nós temos esse capitalismo financiarizado que cada vez mais reduz os modos de produção da indústria. E aí muda-se a relação com o trabalhador. E é importante a gente pensar como que isso reflete no contexto da educação. A gente se distancia da realidade do projeto neoliberal, do cooperativismo, e a gente entra no empreendedorismo. A gente tem o eu em detrimento do nós. Então, eu penso que seja interessante a gente trazer essa compreensão do neoliberalismo e como isso constitui a nossa subjetividade e as nossas relações trabalhistas. É isso. Excelente. Vou tentar rapidamente discutir um pouco os três. Eu acho que essas três falas, elas trazem focos diferentes de uma reflexão de uma mesma pergunta, e é impressionante como a subjetividade, como vocês colocaram, os nossos corpos, a nossa vivência, é isso, ela está presente nas nossas reflexões, e perceber isso é maravilhoso, porque a partir daí a gente consegue construir caminhos. Eu costumo, João Macedo, que o Foucault, e alguém citou o Foucault, também usa o Foucault, ele dizia, já na década de 70, né, que não tinha que discutir só fazer as políticas LGBT, na época se chamava só LGBT, né? O que ele precisava de ver era a cultura. E aí eu acho que a cultura é fundamental para você pensar saídas. Então, tem que ter uma cultura homo, vamos dizer assim, homo, não, para que seja diferente, que é diferente da hétero. E as duas têm que conviver e vão ser paralelas. Porque não pode ser a partir do hétero que é o homem. Isso dizia Foucault. A gente pode expandir, né? E essa domesticação dos corpos, o Foucault coloca, quando ele vai fazer o estudo dele da clínica e tudo, mas vai mostrando como que a medicina, né, a biologia, aí você vai vendo todo esse processo na educação, né? Foi acondicionando os corpos, quando ele mostra o panóptico, mas não só isso, ele vai mostrar que a academia, se você for trazer hoje, a academia de ginástica é, no capitalismo de hoje, o modelo de que tem que ser assim, ou aqueles que fazem exercício para forte nos halteres, nem sei o nome direito, mas assim, se você olhar bem, as academias é um bom representante disso aqui hoje. Quanto aos círculos menores, eu acredito nisso sim, como saída. Eu acho que a gente construir saídas, que a gente, como tem o conceito de totalidade, que a gente trabalha com o conceito de totalidade, toda ação, ela individual, ela também é coletiva, a gente não é só, né, isso, mas pode ser que pequenas saídas, pequenos encontros possam ter grandes efeitos, e isso eu digo que eu vou, na questão do neoliberalismo, eu já estou discutindo um negócio chamado neoliberalismo de resistência.
as ciências sociais foram convocadas para estudar o neoliberalismo de uma outra forma, porque a gente usa o discurso do neoliberalismo, a gente usa o neoliberalismo, mas não percebe que, assim como o capitalismo já está em toda a sociedade, o neoliberalismo é um modelo também, só que ele acontece de maneira diferente. Esse texto está para ser publicado agora, em dezembro, foi aprovado na revista. Quando sair, eu vou passar para vocês. É um texto pequeno que eu chamo de neoliberalismo de resistência, que eu parto do conceito que neoliberalismo desde a Barro de Verônica Gago, uma argentina. Eu estudo mais os autores latinos, russos, chineses. Eu estou pegando essa literatura, né? Minha base está nisso, porque a gente é muito europeu, né? No sentido de que a gente estuda muito a Europa, não estuda a América Latina, e eu tenho vários autores latinos que eu gosto de ver, e esse neoliberalismo de resistência é como que abaixo, ou seja, aqueles que não têm empregos formais, João, que esse é o problema, a gente tem que discutir as relações de trabalho, porque a partir daí vem flexibilização, precarização, são nas relações que a gente tem que atacar, entender o processo das relações de trabalho, como também a condição da mulher negra, a questão do cuidado, do trabalho doméstico. Então, como é que a gente vai discutindo nas relações de trabalho todas essas condicionantes que existem na sociedade? A população, a comunidade LGBT, a população negra, mulheres, suas diversas. Então, todas essas diferenças estão para serem construídas nas relações de trabalho no modo de produção capitalista, onde a única coisa que a gente tem para vender é a nossa força de trabalho. Essa é a nossa mercadoria. Então, se a nossa mercadoria é a força de trabalho, como que a gente vai construir saídas dentro desse processo? Quem é a próxima? Quem é o próximo, Samir? Se quiser botar a lista aqui, Samir, fica mais fácil para a gente ficar resgatando. Depois da Verônica era quem? Alguém lê? Tá na ordem aqui no Teams, ó. Primeiro Márcia, depois Dark, Pedro e Aurélio. Tá na ordem. Pode ir, Márcia. Isso. Olá, pessoal, boa noite. Então, professora, te ouvir, a gente fica embevecida, até esquece que vai falar, né? Particularmente eu fico até assim intimidada, porque você fala muito bem, me inspira muito a gente. Mas, enfim, nós discutimos e o que eu trago aqui para contribuição de forma rápida, para dar voz para os demais aí também, que a gente percebeu como um ponto muito importante também, dentro de todos esses materiais trazidos aí por você nessa noite de hoje, texto, vídeo, música, exatamente a fragilização, né, que a gente passa por ela dentro dos nossos movimentos sindicais, e não vamos falar só de educação, mas é claro que a gente sempre está aqui falando do nosso nicho maior. E pensando nisso, e pensando nesse belo texto que você compartilha conosco aí através desse texto que foi trazido aí para estudo, se a gente for observar todos os movimentos, todos os manifestos, eles tiveram pontos nevrálgicos, né? O que não seria diferente, porque a nossa sociedade ela é fundamentada em desigualdades, em fragilidades, em situações que nos fragmentam, né? Em pontos muito importantes, como você bem destaca no texto. E trazendo isso para a nossa atualidade, a gente enxerga isso dentro do nosso movimento sindical de forma notória, muito clara, né? E dentre aquelas ações que você sugere, a gente traz, então, duas ideias, né, interessantes, que seriam o fortalecimento desse movimento. A gente percebe que, talvez até retratando todo esse histórico, né, dos movimentos ao longo da história da educação brasileira, hoje não seria diferente. Então, a gente percebe a importância, como você bem fecha o seu texto. A luta ela tem que ser constante, urgente e jamais desistirmos, né? Então, o fortalecimento desse movimento, e como que seria esse fortalecimento, viria por trás disso também a questão da sindicalização, porque hoje nós enxergamos muitos colegas que não enxergam a importância de participar, não só estar sindicalizado e pagar algo por mês, né, mas, acima de tudo, fazer parte, ser também agente participante e ativo dessa ideia trazida e fortalecer, então, esse movimento. Acho que é urgente isso. A gente percebe um movimento contrário de vários colegas falando de dessindicalizar, isso me assusta muito, porque por mais que
em todos os momentos da história existem essas fragilidades, não seria diferente hoje, a gente tem que entender que várias das nossas conquistas foram por este caminho da luta, desse movimento, né, de união, de força, então não poderia ser diferente daqui para frente também. Então a gente traz isso daí como reflexão para esse momento aí, passo para frente, para que os outros também possam falar um pouquinho, que está terminando o tempo. Obrigada. Excelente, Márcia, excelente. Vamos, gente, quem agora é o Pedro? Agora é a Dark. Gente, a gente vai agora parar as inscrições, que a gente não vai conseguir discutir com todo mundo, ok? Então, nessa última rodada, quem quiser se inscrever, que falta 20 minutos para a gente aqui, é para a gente não... gente, boa noite. Boa noite, Dark. Professora, boa noite a todos. Então, eu não participei da discussão, né, do grupo, porque eu entrei e estava já no finalzinho. Mas eu adoro o tema que está relacionado à questão do trabalho dos trabalhadores. É algo que me instiga muito e que eu realmente, assim, digamos que me reencontrei, tanto profissionalmente como na perspectiva social que eu tenho, né? Que parte justamente dessa consciência que nós produzimos a riqueza, né? Desse país. Mas, enfim, eu penso, isso é uma indagação, professora, e uma pergunta, né, para você. Se a pergunta não teria que ser investida, que não seria o sindicato, mas trazer a perspectiva de que trabalho nós estamos falando, né? O que é trabalho e o que é trabalhador. Está compreendendo isso? Porque é interessante como professor e como dentro dessa conjuntura neoliberal, e a Verônica trouxe a questão da captura da subjetividade de nós, trabalhadores, como isso, né, está completamente desconstruído. Então, eu trouxe na última aula a questão do Miguel Arroyo, quando ele fala que o trabalho ele está presente no currículo, mas que trabalho está presente no currículo? A questão é desconstruir justamente essa perspectiva que construiu uma dualidade educacional, né, que se pauta, né, por uma formação, sim, da classe trabalhadora que é precarizada e um outro tipo de educação para as camadas mais privilegiadas, e isso acaba reproduzindo esse modelo de sociedade que nós temos, né, que é assentada na exploração entre capital e trabalho, mas é necessário a gente pensar, né, que tipo de trabalhador, e existe aí uma correlação de forças e uma disputa muito grande. Eu acho que é necessário, eu acho que quando a gente pensar o trabalho a partir de uma outra perspectiva, que não essa, apenas para reproduzir, porque eu sei que nessa sociabilidade capitalista a gente não tem como negar esse trabalho, mas tem outra forma, né, que o trabalho carrega em si, em sua contradição. Então, que outro trabalho é esse, né? Que outro conhecimento a gente pode agregar na nossa formação enquanto professora, enquanto trabalhadora, e de que maneira a gente pode trazer isso para a sala de aula? Porque quando a gente amplia esse conceito, a gente também muda a nossa ação em sala de aula. É outra perspectiva completamente diferente. Eu, professora, quando eu entro em sala de aula, eu olho para os meus alunos como filhos de trabalhadores. E que trabalhadores serão, mas que trabalho é esse que eu quero trazer para os meninos? Que trabalhador é esse que eu quero construir na subjetividade dos meus alunos? Eu quero que seja um trabalhador que se perceba e que tenha consciência de classe, né? E que lute para poder se emancipar e para transformar, é isso. Excelente. Obrigada. De nada. Pedro? Bom, primeiro eu queria elogiar, né, esse modelo da gente poder conversar em grupo. Eu acho que é sempre bom quando a gente consegue trocar com as pessoas, é sempre pessoas diferentes, isso é muito rico. E eu acho que eu queria trazer 3 pontos, e o primeiro tem a ver com isso. Eu acho que todos aqui, a gente lê e relê, é sempre bom reler o Paulo Freire com a questão dos círculos de cultura, mas acho que é interessante a gente caminhar para um círculo de cultura digital, até para a gente poder dialogar com os nossos estudantes que estão cada vez mais no mundo digital. Eu acho que essa dissociação entre o mundo digital e real é um falso problema, porque o mundo digital é real. A segunda coisa que eu queria trazer é a questão, como que a gente
o nosso instrumento de luta, que é a greve, ele também, assim como a questão da representatividade está esgotada, o instrumento de greve também tem que ser repensado. Que outros tipos de instrumento de luta a gente tem para além da greve? E para finalizar, né, a questão dos pontos, é um terceiro que é para, né, lembrar aqui que a gente está em discussão do nosso plano de carreira. E quantos aqui estão sabendo disso, quantas pessoas estão participando disso, e às vezes convidar para a gente participar dessas discussões internas do sindicato, para também levar as pessoas para o ano que vem, que isso vai para o ano que vem, para participar das paralisações, para participar da greve. Né? E aí, para terminar a minha fala, eu queria ler um poema do Fernando Pessoa, tá certo? Que ele fala assim: agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas tenho que querer o que for. O êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se eu não fizerem ali? Para ressaltar a questão do trabalho mesmo, como que é o trabalho que gera o valor e que gera esses palácios, e a gente tem que se perguntar que tipo de palácio a gente quer construir coletivamente. Para não me estender muito, era isso. Excelente, vou fechar mais rápido ainda, porque nós estamos com prazo. E nós vamos trabalhar só com essas últimas 3 inscrições. Gente, eu sei que vai abrir, mas não vai dar tempo mais hoje. A ideia era isso, a gente refletir, depois continuar a refletir mais. Vocês vão trazer para as aulas. Darquilene, a questão do trabalho é central nesse curso, e a gente está discutindo trabalhador, já vem do primeiro módulo, foi com a Patrícia lá, com a professora Celi. E essa questão da classe, ela é fundante também, porque a gente está num curso justamente para entender isso, né? A relação trabalhador-classe, as relações de trabalho com sua precarização, fragilização, tudo que envolve, e no momento atual, como é que entender isso? Né? Eu fui entender, eu defendia, tem que ser tudo emprego formal lá, década de 80. Quando eu deparei em 90, que os alunos falaram assim, professora, eu tenho que comer amanhã, e eu tenho um emprego formal. E aí você vai entender esse processo de emprego informal, mas como é que a gente tem que lidar com isso? Como é que a gente vai fazer? Com essa reforma trabalhista de 2017, que está aí ainda, tem que reformar de novo. Então, a gente tem que entender nas relações de trabalho, e isso é excelente. É questão de trazer a questão de classe, trabalho, trabalhador, precarização, todo esse processo. E finalizando, Pedro, você, na sua fala, me traz uma coisa que é o seguinte: não adianta a gente só pensar, a gente tem que poder fazer. Ter jeito de poder fazer, porque só pensar e dar ideia é o agir que é importante. E aí, como é que vai agir? Quais são as estratégias que a gente vai criar? Como que a gente vai fazer isso? Eu sei? Não. Mas nós podemos construir junto. Nós podemos ter ideias, nós podemos nos ler, nós podemos escrever. Mais do que nunca, Márcia. A ideia aqui é a seguinte: você é autora aqui, porque você é pensamento, você é a história que você traz, que você vê e que você faz, né? E aí alguns têm uma história que se formou, é mais velho, ou acabou indo por caminhos de fazer relações, mas assim, ó, todos nós temos uma capacidade imensa no processo de mudança e responsabilidade com isso. E todos estamos convidados a fazer isso enquanto classe. E aí, Darquilene, eu concordo com você. Quando você fala do filho do trabalhador, os nossos alunos são da nossa classe. É a gente se entender enquanto classe para si também. E classe em si. Mas uma classe para si, que é esse o conceito-chave, que para mim é forte na teoria de classe do Marx. E a gente se apropria disso. Não só, a gente já é da classe em si por causa do sistema, mas a gente tem que se desenvolver enquanto classe para si. Com todos e todas e todos da nossa classe. Eu agora tenho que Aurélio, depois Beatriz e depois a Érica. E aí a gente vai, porque ainda tem a etapa final da aula. Boa noite, colegas. Lá do grupo, essa discussão que o Pedro trouxe aí é muito importante mesmo, Pedro, a gente debater em grupos menores essas questões. Isso ajuda muito a gente pensar um pouco, até nortear um pouco o nosso curso aqui na pós-graduação. Eu queria começar com uma frase do próprio Gonzaguinha, que a gente quer viver pleno direito. Eu acho que a grande bandeira dos sindicatos, que eu pelo menos assim, nas leituras que a gente está fazendo agora no curso, e também na vivência que eu tive como professor da rede pública, é a ideia de que a gente tem que manter os nossos direitos, viver plenamente os direitos, não só para mim, mas para todos os trabalhadores, né, de forma geral. Eu acho que essa é a grande bandeira dos sindicatos de forma geral. Eu vi um dado interessante nesses textos que a gente estava vendo aí,
No Brasil, nós temos 16.491 organizações trabalhistas. Então, assim, muitas organizações. E aí o José, que é um colega do nosso grupo, ele apontou uma questão interessante para a gente, que não é apenas a instituição sindical que vai resolver o grande problema, que é garantir os direitos, mas são uma associação de várias instituições. Então, a gente teria que envolver mais grupos organizados para essas causas. E aí, aquela primeira pergunta que fala sobre o desenvolvimento, né, do trabalho, educação e hegemonia, de fato, dentro dessa discussão que a gente está fazendo, a questão do trabalho, ela se desenvolveu dentro de uma perspectiva de exploração mesmo do trabalhador. Então, assim, a gente precisa ver como que a gente pode resgatar um pouco aquela ideia do Marx, que é a ideia de criação, né? Então, assim, é um pouco o que a gente falou, e aí os colegas falaram um pouco sobre essa questão que há uma crise do protagonismo sindical, e a gente precisa fazer com que aquelas pessoas que estão vendo de fora o sindicato sejam acolhidas para dentro, ou de uma forma que ele, mesmo de fora... Pronto? Que travou um pouco. Érica. Érica, seu microfone está fechado. É Beatriz agora. Oh, desculpa. É porque, como eu estou no chat, aí eu não... Bom, desculpa, Bia. Bia, você. Boa noite. Estão me ouvindo, gente? Gratidão por estar aqui presente e falar um pouquinho do meu assim, das minhas inquietações, né? E eu só tenho a agradecer o sindicato agora, ultimamente, o atual, né? Vou falar do atual, que está trazendo muito, assim, autoestima para nós, aposentados, né? Porque a gente está... Assim, eu estou fazendo parte de uma equipe de equipe saúde. E essa equipe saúde galga melhorias na parte emocional, espiritual, em tudo, de todos os aposentados. Enfim, a gente pode abranger mais ainda na educação. Podemos atuar também em escolas, esses grupos, o que você tem a oferecer. Então, é essa parte aí que faz a diferença, sabe? Eu gosto muito, trabalhei muito com a inclusão. Eu acho que não só isso, mas a interação. Precisamos da interação. Tem um filme que fala assim, O Vendedor de Espelhos, né? Então, assim, o espelho é quadradinho, você olha para você vê suas qualidades, vê seus defeitos, você vai se aperfeiçoando a cada dia. Agora, o espelho é largo, é amplo, aí você começa a induzir, só acusar, só mostrar os erros. Não, vamos trabalhar as qualidades. Então, está aí a nossa união que não pode deixar de existir, e os nossos direitos humanos a cada dia sendo valorizados, né? Em todo sentido. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Érica, você. Não, é só esclarecendo, assim, que eu queria ter um momento que eu acho que eu não soube me expressar com o grupo, e eu não quero que fiquem chateados. Eu, sim, só colocando, quando eu falo de repensar uma pessoa, assim, eu sou do coletivo de pessoas com deficiência da CUT, mas eu sou nova. Dentro do ativismo, eu tenho um tempo mais. E a gente só passa por crises dentro do ativismo, porque nós vivenciamos disputas dentro do próprio ativismo e a causa se perde. E aí eu jogo isso assim, para o movimento do sindicato, porque eu não me expressei. O repensar, eu não sei como que anda a coletividade, né? Trazer essa questão da coletividade, né? Teve essa fala, né? E aí nosso tempo acabou, eu não consegui expressar. Trazer esse sentido da coletividade dentro, porque, assim como ocorre no ativismo, isso enfraquece a gente. Eu tenho um grupo que tem 200 pessoas no grupo. Na hora, como se diz, na hora que a gente vai para o fight, tem 5 no protesto. E a gente fica assim, né? E assim, eu já tirei abono para ir em protesto. Então, assim, né? Assim, eu entendo que no nosso caso, assim, é difícil conseguir, muitas vezes, ter reunião de pais, é puxado, e eu sei que ficou difícil para o sindicato, depois que vocês têm que cumprir horas na sala de aula,
isso enfraquece. Só que, assim, eu sinto que não sei se como que anda dentro, que eu não posso falar, eu não sou do Simples. Assim, sou sindicalizada, mas não estou dentro. Né? Mas, assim, como que criar esse senso de coletividade? Porque se a gente vai buscar a coletividade, e eu acredito que o sindicato não é só o sindicato, eu concordo com vocês, mas como que a gente vai puxar a coletividade dentro de uma estrutura que pode estar enfrentando? Não estou dentro, tá, gente? Só estou falando que rola no ativismo. Tá? Tem muito ativista estrela aí que esquece da causa e vai... Mas, Érica, eu acho que... Assim, é só isso, que eu não queria deixar uma impressão assim, eu estou de fora, tá, gente? Essa discussão faz parte das subjetividades, Érica. A gente tem pessoas que são assim em todo lugar, não é só no movimento sindical, não é só... Você tem na escola, você tem na direção, você tem... Então, eu acho que essa parte da subjetividade é esse o processo de aprendizado. Como é que a gente reflete, como é que a gente corajosamente faz discussões como essas? Como é que a gente corajosamente, por exemplo, e a gente discute, por exemplo, um totem, por exemplo. Como é que corajosamente a gente vai discutir as falhas de Paulo Freire, por exemplo? Quem já parou para discutir, por exemplo, que o Paulo Freire, e aí a Bell Hooks fez isso, né? Paulo Freire, você não discute questão de gênero nos seus textos, você coloca tudo no masculino. E a gente tem que pensar isso. Mesmo aqueles que a gente admira, aquelas coisas que a gente tem, como é que a gente vai construir a saída coletiva por meio da ação política, da ação prática, por meio da reflexão e com todo o respeito. Inclusive, quando você recebe uma crítica ou faz alguma coisa, não encarar isso como pessoal, a não ser que a pessoa faça realmente pessoal, mas encarar como um processo de crescimento para todos. E eu acho que a gente cresce assim. Né? E eu acho que é esse sentimento, essa questão de que o João trouxe, que todos vocês trouxeram, não dá para citar aqui indistintamente, mas quando você junta tudo isso, assim, e aí? E aí? E agora? Com todas essas questões. E aí, se você colocar a questão de religiosidade, as questões, todas as questões que envolvem cultura, a questão de regionalidade, então, isso tudo faz parte das contradições do nosso viver. Mas como é que a gente faz a saída? Porque a gente andou perdendo todas as disputas. Né? E o modo de produção está aí vencendo todas as disputas na relação capital-trabalho. Então, ou a gente começa a fazer realmente uma saída, né, coletiva, claro, levando em consideração as minhas subjetividades, mas também, às vezes, abrindo mão e crescendo junto com os demais, né? Ou a gente é coletivo, ou a gente não vai, a gente vai à bancarrota. A gente vai à bancarrota. E eu não estou disposta. Eu levanto todos os dias combatendo o modo de produção que nós vivemos, que esse é o modelo lá da Arquimene, que eu acho. A grande luta é vencer o capitalismo. A grande luta é destruir o modo de produção. Como? Eu já li esse livro, eu vou ler de novo, que eu já falei até para vocês. É como tomar o poder sem necessariamente tomar o Estado. Esse modelo de representatividade, esse caminho aí, já mostrou que ele fortalece mais o capitalismo. Como é que a gente vai ter a saída? Não sei. Não sei. Eu ouvi na palestra do Mesaros, aí para fechar, em 2001 ou 2002, quando ele falou da educação para além do capital, eu estava lá. Depois virou um livro. Ele falou que existem dois momentos que estão se desenvolvendo na mesma sociedade. O capitalismo e outro modelo que o MST era o representante. E eles são paralelos, eles não estão juntos. Ou seja, já tem outra sociedade sendo construída. Por isso que o neoliberalismo de resistência existe. Se a gente só bate pau no neoliberalismo, não olha as conjunções que se fazem, como é que se reajusta por meio do associativismo, por exemplo, por meio da solidariedade que existe, sim, é não negar nos pequenos ciclos, nos pequenos momentos, nas pequenas comunidades, esse tipo de pensamento. E seguir. Infelizmente, a gente não tem tempo de dar continuidade agora, eu quero agradecer, eu acho que abriu, a gente vai conversando mais, quem quiser pode fazer as suas considerações, sozinho mesmo, escrever, isso pode ajudar no trabalho do TCC de vocês, eu não sei qual caminho vocês vão tomar, mas agora a gente vai fazer a avaliação dessa aula por meio do Mente, aí o Sami já colocou aqui o link, e eu gostaria que vocês acessassem aí com 2 palavras, E não se incomode, não. Se for angústia, é angústia. Se for prazer, é prazer. Se for preocupação, é preocupação. Não importa. Porque hoje, o meu objetivo era a gente discutir,
mas era incomodar mesmo, trazer esse incômodo que às vezes alerta, né? Às vezes leva a gente a refletir, às vezes a gente se incomoda, e incomodar faz a gente seguir a luta, faz a gente fazer diferença no mundo e tentar fazer um processo de transformação. O Fernando levantou a mão, mas eu gostaria que vocês já fossem ali fazendo mente. Pode ser? Fernando, é professora, rápido? aquele vídeo é um neoliberalismo puro, né? É tudo ali. Então, Fernando. boa noite a todos e todas. É bem rapidinho. É só que eu estou achando muito uma aula no dia 26 ou 27, eu acho meio fora de propósito. E entregar um trabalho no dia 30 também. Então, eu acho que essa aula poderia ser antecipada para a semana que vem, que fica muito mais palatável, que agora começa essa questão de Natal, essas coisas todas. Segundo, que o recesso da UNB começa dia 23, né? Vai até o dia 4. Por que nós estamos fora dessa sintonia dentro desse recesso? Quer dizer, eu acho que esse prazo, dia 30, antevéspera de Ano Novo, entregar o trabalho, então, só para a gente refletir sobre isso aí, e se houver uma possibilidade de mudar essas coisas. Fernanda, a gente não vai refletir sobre isso, mas eu vou responder. Bom, a gente está no curso de educação à distância, que o sindicato combinou, então ele sai totalmente fora do calendário da UNB. Ele termina módulo, começa módulo, porque ele tem que terminar dentro dos 12 meses, e ele pegou esse momento. Não tem como. Outra coisa, são programados, os professores e as pessoas que vêm, são suas agendas. Então, a agenda do curso também caminha no sentido das pessoas que vêm, ok? Eu não sei, a aula não dá para antecipar, justamente porque fecha as agendas. E o outro módulo já começa. Vai ter o módulo em janeiro, vai ter módulo em fevereiro. Vocês terminam esse curso em junho. Então, mas a gente não vai abrir essa discussão aqui, porque agora vamos fechar a aula, vamos fechar. Eu sugiro que você envie o e-mail para apreciação da coordenação. Essa é a resposta que eu tenho agora, que é a que eu sei. Porque o curso, gente, vocês participaram do edital, tá lá. Ele é continuado. Ele não é um curso que para, que tem férias, é curso à distância. E ele tem terminalidade. Se a gente não cumprir dentro dos prazos lá da UNB, dentro dos meses tem que ser, né? Vocês não ganham certificação, e aí perde tudo. Então, é um curso que o sindicato veio dentro de um pacote com definições, datas, todas pré-definidas. Então, assim, não tem muito, nesse sentido, como mudar as datas, ok? Nesse caso, que aí está em cima da hora também. E aí é sempre 15 dias, uma semana, 15 dias, dentro de 15 dias acontece a aula. Infelizmente, Fernando, eu sei que é chato, mas vai continuar o curso, viu, gente? Janeiro, fevereiro, com os encontros, vai ter o próximo módulo. É isso. Vamos lá no Mente, mas conseguiu aí? Vocês conseguiram fazer? O Mente eu fiz. Cadê, Mas, Samir? Vai apresentando agora, abre aí para nós, compartilha. Eu agora sumi, gente, desculpa. Espera aí. Uhum. Tá, voltei. Eu sumi, eu parei de me ver. Enquanto aparece o Mente aí, Urânia, eu gostei muito dessa forma da gente poder refletir, né? A gente já tinha exercitado isso um pouco naquele outro trabalho, né, com o livro, e eu achei muito interessante essa forma, foi muito produtivo, acho que hoje, né? Nós tivemos a oportunidade de ouvir melhor os colegas, e foi muito bom. Obrigada. Esse exercício de ouvir, eu acho bom. Pena que é tão pouco, né? Se a gente tivesse mais tempo, naquele curso nosso, a gente ficava 4 horas, lembra, José Jesus? Porque são conceitos, igual foi o Francisco, né, que abriu a discussão da economia, aí tem que dar uma resposta rápida, só para não deixar no vácuo, mas aquilo lá geraria umas 3, 4 aulas. Com certeza, certamente. Muito bem. Luta parece que foi a palavra-chave no Mente. Samir, não desapareceu de novo. Apresenta de novo para a gente ver e põe maior, que eu não consegui ver, não. Ficou pequeno para mim. Parece que luta foi a palavra-chave. Vamos ver lá. Isso, porque eu quero tirar a foto para ficar gravado, para a gente botar lá depois. Uhum. Provavelmente tem gente respondendo ainda, por isso que ele está. Não, mas ele pode deixar projetando, que ele vai aparecendo. Ele vai atualizando. Ele atualiza. Vai aparecendo. Uhum. Reflexão, luta, Klinger.
Klinger, ele botou o nome dele, Klinger. O Klinger. O que ele assinou. Ficou legal. O Klinger. É o sobrenome. Aprendizado, animadora. Alguém assinou, várias pessoas assinaram, legal. Foi Não, interessante, foi diferente, professora. Viva Não Marx. consegui, estava dando que eu não tinha conta. Entendi. Viva Marx, consciência Viva de classe. Marx, luta e reflexão, legal. Olha aí, gente, LGBTQIAPN+, agora, tem que botar todas. É possível, incômodo, consciência de classe, corpos precarizados, eu acho muito bonito. Sem individualismo, libertador, reflexão, luta, Klinger. Excelente. Hoje, eu usei com vocês a metodologia ação, reflexão, ação. Nessa etapa, né, da reflexão, e agora seria o momento de, a partir dessas avaliações, do que a gente construiu junto, planejar a ação. Não vai dar tempo aqui, mas deixo para todos vocês, quando a gente estiver no momento certo, participar das reuniões que estão discutindo, igual o Pedro colocou, né, da nosso plano de carreira. Eu acho que foi, nossa. Então, Klinger, vai lá e põe sua palavra. O Klinger pensou que era o login. Gente, nós vamos deixar o final, vou pedir para o Samir colocar como avaliação dessa aula. Eu fico pensando nessa mudança do mundo, qual o nosso papel nisso tudo, e qual o nosso papel coletivo, né? Enquanto mulheres, homens, negros, negras, brancos, brancas, indígenas, seja como for, LGBTs, como que a gente vai construir a saída? É uma tarefa extremamente difícil, mas extremamente possível. Eu quero agradecer e parabenizo todos nós por essa construção, sair ricamente, enriqueci com tudo, e a gente se vê, ok? Um cheiro. A próxima aula vai ser com a Luciana que vai ser a nossa debatedora, a diretora do sindicato. Ok? Professor, um momentinho só, professora Ânia. Uma pergunta técnica. Quando nós teremos o retorno sobre os orientadores? A partir do próximo módulo? Eu não sei. Eu quero que você mande isso lá para a secretaria. Eu não sei te dizer isso, porque aqui eu estou como professora nesse módulo e eu não acompanho frequentemente a dinâmica da UNB. Então, mande lá no link no e-mail, isso. E aí, provavelmente, já tem sim a solução. Excelente pergunta, Verônica, que eu também quero saber, porque eu estou querendo ser orientadora, que eu estou vendo que tem gente que quer usar a minha metodologia, eu acho que se eu conseguir orientar, de repente, se tiver um jeito aí, a gente vai fazer parte dessa orientação, ok? Boa pergunta aí. Obrigada, não sei se a Patrícia está aí. Toda. Oi? Muito obrigada, viu? Eu vou mandar um retorno, sim. Obrigada, equipe toda. Professores, boa noite. Oh, muito obrigada. E essa pergunta muito me interessa também, que eu também estou querendo saber. Gente, muito obrigada, tchau. Eu agradeço. Ô, João, com certeza. Se fizer parte, com certeza. Fico muito feliz. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos aqui escrevendo. Fernanda, obrigado. Bora para as próximas leituras. Amanhã já vai estar aberta a atividade. Ó, um presente para vocês. Nós fizemos um questionário. Ninguém vai escrever, olha só, para vocês terem fôlego. Por isso que vocês... eu não estou entendendo o texto diatrito, que eu não sei qual que é, mas no nosso módulo não é. Porque a gente fez um questionário, é só ler os textos e responder. Tem 3 alternativas, vocês vão ficar com a nota da maior. Não vai ter texto final nesse módulo. E foi como eu sou da rede, eu sei como é que é final de ano, foi uma escolha pedagógica e uma escolha para a gente ter um pouco de fôlego. E já vou anunciar, nos outros, provavelmente, a gente vai no mesmo caminho, porque vocês vão estar na construção do TCC. Porque nós já recebemos, professora, atividade como uma atividade, não foi esse? Não, então, vocês têm, do eixo 2, a atividade de 500 palavras. É esse do meu eixo. A atividade final não vai ser nada escrito, vai ser um questionário. Então, responde e tchau. Vai ser bom demais. Vai estar aberta a partir de amanhã. Obrigada, professora. Obrigadão. Nada, eu sei como é que é, gente. A luta aí não é fácil, não. Um cheiro para vocês. Põe a música aí, Samir, para nós ir embora. Obrigada, professora, Samir, colegas, todos.
Obrigado vocês. Tchau, boa noite, gente. Olha, Márcia, achei a sua participação maravilhosa, viu? Pare, viu? Pare de se intimidar. Não se intimide, não. Aprenda, vamos construir junto. Obrigada, beijo. Nada. É junto que a gente é forte. Isso é verdade. Eu espero até o último sair, viu, gente? Só avisando para vocês que aqui já é 00:21. Eu estou esperando a música. Ô, Samir, botou? Eu também estou esperando a música, João. Meu Deus. Bota aí, Samir, para esses dois aí. Essa música é excelente, nossa. Gonzaguinha de modo geral, né? Ué, pra mim, já tô voltando a segunda vez. Oxi, pô, não tocou tá nenhuma. aparecendo? Não tocou nenhuma vez, Não, se tu quiser saber. aparecer, aparece, só que a gente não escuta. Não escuta. Que bom. Excelente essa pauta que você trouxe, viu, João? Estou fazendo a discussão excelente. É muito boa, necessária. E com essas discussões nasceu o coletivo LGBT